Olá, famílias! Eu espero que vocês estejam todas e todos muito bem neste momento, apesar dos desafios que a gente está enfrentando. É um momento muito diferente, né? Um momento que é diferente para vocês, para as crianças, mas que também é muito diferente para nós, escola. Um momento em que a gente está tendo que se reinventar. Sempre na escola, a gente parte do princípio, como a gente vem discutindo com vocês ao longo dos últimos tempos, a gente sempre parte do princípio que as crianças aprendem brincando e que elas aprendem interagindo. Elas aprendem quando elas interagem umas com as outras ou quando elas interagem conosco. E também temos fortalecido a interação nossa, enquanto escola, com as famílias, com vocês. E aí chega esse momento em que isso não é possível, deu um nó na nossa cabeça. E aí o que nós fizemos? Nós sentamos todas juntas, né? Professoras, direção, eu, os outros funcionários, e vamos pensar então o que importa nesse momento. Olhando para os documentos que são a nossa base na escola, o nosso PPP, o currículo da cidade, as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, entre outros. A partir desses documentos e discutindo um pouquinho de tudo que estava acontecendo, né, da realidade que a gente está vivendo, nós traçamos então uma estratégia que a gente pensou que poderia ser a melhor estratégia para alcançar o nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo? Que as crianças não se esquecessem da escola e que nós pudéssemos estar ali para auxiliar as famílias naquilo que elas mais necessitavam em relação à escola. Então, qual a estratégia que a gente traçou? E aí nós tivemos outro nó na cabeça. Por quê? Porque a estratégia que nós pensamos, qual a única maneira que a gente tem neste momento? É o celular, é a comunicação virtual. Então, a gente pensou no blog, que era algo que a gente já vinha estudando essa possibilidade, era algo que a gente já pensava. Então, pensamos em operacionalizar, como fazer, decidimos, discutimos isso coletivamente e tudo bem. Pensamos no Facebook, no Instagram, até aí tudo bem. A gente sabe que esse é um momento que a gente tem que lançar a mão daquilo que a gente tem para poder chegar até as crianças e poder auxiliar vocês. Mas também foi complicado, porque a gente parte do princípio que as crianças nessa idade, elas não devem ser expostas às telas de celular, de computador e mesmo de televisão. Lá na nossa escola, a gente já vem discutindo isso e diminuindo ao máximo o tempo de exposição das crianças às telas, porque a gente entende que isso não é benéfico e a gente entende isso amparado, inclusive, em orientações até da Organização Mundial de Saúde. Então, se isso não é benéfico para a criança, como que a gente se colocaria agora se a única maneira que a gente tem de chegar até vocês é justamente pelo meio virtual, pelas telas? Aí nós começamos a pensar, sabemos qual é o nosso objetivo e como a gente tem que chegar, e também sabemos que a gente não quer uma grande exposição das crianças às telas. Baseado nesses três princípios, nesses três pilares, a gente elaborou a nossa proposta. Nós usamos o blog para fazer algumas propostas que sejam bacanas, com coisas que materiais que vocês têm em casa, nos espaços que tem e que pode ser adaptado, mas são propostas curtas. As orientações textuais que aparecem junto com os vídeos, normalmente elas são dirigidas às famílias, no sentido mesmo de auxiliar aquilo que a gente pode, e os vídeos são curtos e eles sempre são vídeos para matar um pouquinho a saudade das crianças com as professoras, mas também para desencadear propostas que vocês podem fazer em casa. Então esse foi o sentido que a gente viu de fazer o blog funcionar sem expor tanto as crianças às telas, mas sabendo que é o único meio que a gente tem nesse momento. A partir dessa proposta, a gente também pensou em maneiras de encadear as ações não ficaram soltas. Então, todos os dias, vocês já devem ter percebido, quando a gente sobe as propostas para o blog, elas sempre estão ligadas com a anterior,
Por quê? Porque a gente pensa numa sequência, que é importante para a criança também nesse momento, para que as atividades não fiquem soltas. Outra coisa que a gente pensou nesse momento foi como que a gente pode utilizar o material impresso que vocês receberam em casa, ou ainda vão receber, né? Está sendo entregue. Nós temos um material chamado Trilhas de Aprendizagem, que foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação e está sendo entregue para todas as crianças que são matriculadas na rede municipal, cada material direcionado para a faixa etária da criança. Então, no nosso caso, um material para crianças de 4 e 5 anos. É um material que apresenta propostas bacanas, né? São várias propostas de brincadeiras, de ações que podem ser feitas com a família em casa. O que a gente pensa? A gente pensa a partir deste material também. As propostas no blog, a gente sempre coloca, olha, lá na página tal do material Trilhas de Aprendizagem tem também uma outra proposta como essa, dá para desenvolver. Por quê? Porque esse material é um material de fácil acesso, né, para as famílias, e é um material que não expõe as crianças às telas também. São coisas que se complementam, por isso que a gente sempre cita esse material lá. Bom, era um pouquinho disso que eu tinha para falar com vocês, dizer que nós estamos aqui, nós somos escola juntas, e que a gente não vê a hora de voltar para ficar juntinho e pertinho de verdade. Enquanto isso, a gente vai se cuidando, cada um no seu cantinho, com as pessoas que ama, para passar tudo isso rapidinho e a gente se vê de novo. Um beijo!